O hábito da leitura foi um dos melhores hábitos que eu já adquiri ao longo da minha vida. Ele me ajudou muitíssimo, tanto no meu crescimento pessoal, como também no desenvolvimento do meu ministério, nas minhas pregações, nas minhas palestras, na direção espiritual, no aconselhamento, também em todas as atividades que eu pude empreender. Porque eu gosto muito de buscar o fundamento das coisas. E através da leitura, eu tenho possibilidades, então, de buscar esses fundamentos através de pessoas mais sábias que eu, do passado e do futuro, que, então, me instruem com a sua sabedoria. Quando eu era um adolescente, a minha mãe me deu de presente uma enciclopédia. Essa enciclopédia foi comprada de uma jovem da minha cidade que lia muito e eu a admirava. No primeiro volume da enciclopédia, na contracapa, ela escreveu a seguinte frase, à caneta: "Um livro fechado é só um livro. Um livro aberto é um amigo que fala." E de fato, ao longo de todos esses meus anos, eu pude fazer vários amigos através da leitura. Amigos santos, amigos sábios, filósofos, amigos que transmitiram a mim a sua experiência de vida, os seus conhecimentos e que puderam me instruir, se tornaram alguns deles os meus mestres. Eu não só leio bastante e tenho o hábito de ler todos os dias, tenho uma meta pessoal de ler pelo menos 30 páginas por dia. Obviamente tem dias que eu não consigo, mas tem dias que também eu leio bem mais. Então a média diária é mais que 30 páginas. Mas eu não só leio bastante, e não é uma questão de ter meta da quantidade de páginas, mas é absorver mesmo o conteúdo, mas eu também procuro incentivar muitíssimo as pessoas que estão ao meu redor a ler. Procuro fazer isso com os meus paroquianos, procuro fazer isso também com as pessoas que me seguem nas redes sociais, especialmente no Instagram e agora aqui também no YouTube, porque eu penso que a leitura é uma das melhores coisas que nós podemos, um dos melhores hábitos que nós podemos cultivar para o nosso próprio bem e também para o bem dos outros. Eu me lembro que quando eu era seminarista, eu ia para casa de férias e eu aproveitava as férias então para ler os livros que eu queria, porque na faculdade eu tinha que ler os livros das matérias que estavam sendo cursadas, então eu aproveitava bastante as férias para ler os livros que eu gostava, livros de espiritualidade especialmente. E eu me lembro um dia que a minha mãe se aproximou de mim e ela perguntou assim: "Meu filho, por que você lê tanto?" E eu disse para ela: "Mãe, eu vou ser padre e um dia as pessoas vão me perguntar as coisas e eu preciso saber responder a elas." Então eu vejo que a leitura e esse hábito, ele não é apenas algo de um cultivo pessoal, e é também, obviamente, mas também ele me ajuda a ajudar as pessoas. Ele me torna mais capaz, mais capacitado para ajudar com eficácia as pessoas que me procuram. Porque através da leitura eu tenho a oportunidade de adquirir as experiências de vidas de outras pessoas. A minha vida, ela sozinha, seria muito pobre, mas através da literatura ou mesmo de outros livros de instrução, da biografia dos santos, eu tenho a oportunidade de adquirir experiência de outras vidas e vidas muito significativas. E também tenho a oportunidade de refletir quando uma vida não é tão significativa, o que aparece também na literatura. Por isso, a leitura é, assim, um dos meus grandes amores e um hábito que eu pretendo manter até o fim da minha vida. Um dos das minhas pinturas prediletas é um quadro de um pintor suíço chamado Albert Anker, que é a imagem de um velhinho que está sentado numa poltrona com alguns travesseiros sobre si. Eu estou vendo ele aqui na minha frente agora porque eu tenho aqui no meu quarto uma reprodução dele bem bonita, numa moldura bem bonita. E esse velhinho está com as mãos postas sobre as suas coxas, sobre as suas pernas, e ao lado tem um netinho lendo para ele. Então, mesmo que eu não puder ler no final da minha vida, eu quero pelo menos ter alguém que leia para mim. Nesse vídeo, eu não quero me delongar muito, nesse vídeo eu vou apresentar para você os livros que li
ao longo do ano de 2024. Nesse vídeo, obviamente, eu não terei como comentar sobre todos, vou apenas basicamente elencar e algum ou outro vou fazer um comentário rápido. E depois, em outros vídeos, eu vou falar sobre mais propriamente sobre alguns desses livros. Então, ao todo, assim, livros completos ao longo do ano de 2024 foram cerca de 35 livros que eu me lembro aqui, que eu separei aqui para mostrar para vocês, mas também tem aqueles livros que são livros de consulta. Então aí a lista ela aumenta, ou livros que eu não li por inteiro, ou livros que comecei e ainda não terminei e estão por acabar e vou terminar com a graça de Deus agora, especialmente agora nesse primeiro mês de 2025. Então o primeiro livro, eu quero começar com a seção de literatura. O primeiro livro que eu li, foi esse livro aqui, Infância, de Maxim Gorky. É um relato autobiográfico desse autor que relata a sua infância, uma infância bastante sofrida, e eu aprendi muita coisa aqui, tirei muitas lições e aqui ele fala, por exemplo, da figura da avó dele, que foi uma figura impressionante, e para mim também, na minha vida, a figura da minha avó foi muito... dos meus avós paternos, meu avô e minha avó foram pessoas assim, exemplares e maravilhosas que passaram pela minha vida. E ele diz aqui num determinado momento, antes de ela chegar, era como se eu estivesse dormindo, escondido na escuridão. Mas a avó apareceu, me acordou, me levou para fora e para a luz, amarrou tudo à minha volta num fio contínuo, entrelaçou tudo numa renda colorida e no mesmo instante tornou-se a amiga de toda a vida, a pessoa mais chegada ao meu coração, a pessoa que eu mais compreendia e mais amava. O seu desinteressado amor pelo mundo me enriqueceu, me impregnou de uma força resistente para uma vida difícil. Aqui é a importância de termos pessoas no início da nossa vida que nos inspirem confianças e com quem nós podemos contar. Depois eu vou fazer um vídeo falando algumas coisas a respeito desse livro e ligando também um pouquinho com logoterapia. O outro livro de literatura que eu li, que eu achei maravilhoso, um livrinho curtinho, é A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, de João Guimarães Rosa. E esse livro fala a história de um homem poderoso na busca da sua redenção. Eu amei ler esse livro e já até comprei outros livros do João Guimarães Rosa para também ler. Também outro livro maravilhoso que eu terminei de ler com lágrimas nos olhos, foi São Bernardo, de Graciliano Ramos. Esse livro é maravilhoso. É um livro de literatura de primeira grandeza e se compara às grandes obras de literatura, da literatura mundial. E eu me lembrei muito ao ler esse livro de um outro que eu já li, que é A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Esse livro aqui é maravilhoso e dialoga muito com A Morte de Ivan Ilitch. Esse livro, então, retrata de um personagem chamado Paulo Honório, da sua ascensão e também da sua queda. E ele traz, então, questões existenciais profundas, especialmente para refletir sobre a questão do sentido da vida, que é um tema que eu gosto tanto e tenho até formação em logoterapia e gosto muito de Viktor Frankl. Então, esse livro trouxe muitas reflexões para mim. Então, aqui numa das últimas páginas, um trechinho, vou ler para vocês. Sou um homem arrasado. Doença? Não. Gozo de perfeita saúde. O que estou é velho. 50 anos pelo São Pedro. 50 anos perdidos. 50 anos gastos sem objetivo, a maltratar-me e a maltratar os outros. O resultado é que endureci, calejei. E não é um arranhão que me penetra esta casca espessa e vem ferir cá dentro a sensibilidade embotada. 50 anos. Quantas horas inúteis. Consumir-se uma pessoa a vida inteira sem saber para quê. Então, por aqui vocês veem a profundidade. Então, aqui são as conclusões do livro. E aí, eu gostei tanto de São Bernardo, gostei tanto da forma de escrever de Graciliano Ramos, que eu já engatei com a leitura de outro livro maravilhoso, um grande clássico do Graciliano Ramos, que é Vidas Secas. Esse livro é maravilhoso também e também trata dessas
reflexões sobre a condição humana, né, aqui de uma família nordestina que vive ali numa situação bastante deplorável, e Fabiano, né, e a sua família. E aqui não podemos esquecer da famosa cachorra-baleia que o Graciliano também retrata aqui, que é uma personagem também que nos faz viver assim grandes emoções. E o livro que para mim foi um grande desafio nesse ano de 2024, e assim, eu não apenas fiz uma leitura corrida, mas um verdadeiro estudo, e por isso até talvez tenha lido menos em quantidade, mas foi um livro que me ajudou demais, em um grande clássico da língua portuguesa, que foi Os Lusíadas. Aqui eu tenho o volume 1, mas também li o volume 2. Então esse livro eu não apenas li numa leitura corrida, porque até eu já tinha tentado ler Lusíadas várias outras vezes, e eu começava e parava. E esse em 2024, então, eu levei a sério esse estudo, e não só li, mas como estudei, e procurei também saber os detalhes, né, que estão contidos aqui. Então vocês podem ver aqui, está todo marcado também com os episódios mais importantes, ele está todo escrito também. Esse livro aqui é uma edição didática, mas assim, eu procurava também depois aprofundar a partir daquilo que ele colocava aqui. Então, especialmente as questões da mitologia, eu fui atrás, pesquisar, e também concomitante a isso, eu fui fazendo também um estudo da história de Portugal. Então, me ajudou muitíssimo e me ajudou a me apaixonar pela língua portuguesa, por Portugal, pelas nossas origens, né? Então, isso aqui foi maravilhoso. Essa leitura, assim, tem rendido muitos frutos na minha vida ainda. Acabei aqui, então, a sessão de literatura, e agora vou começar a sessão de biografia de santos. Basicamente, esse ano, eu me dediquei a estudar 2 santos. Li sobre outros também, li coisas de outros santos, mais 2. Um foi um santo canonizado mais recentemente, São Charles de Foucauld. E eu conheci ele há pouco tempo, eu não tinha muitas informações, e uma vez eu estava tendo uma aula com um professor e eu vi uma aula online, e eu vi um quadro de São Charles de Foucauld na parede, e falei, nossa, este professor gosta de Charles de Foucauld, e comecei a pesquisar sobre ele e realmente me apaixonei, me encantei, especialmente por toda a realidade da espiritualidade, o mistério de Nazaré. Ele contempla isso na sua vida, né? A vivência de Jesus em Nazaré. Então, Jesus que viveu essa vida oculta, mas que foi uma vida cheia de sentido, nesses anos em que a vida dele é uma vida discreta. Então, Charles de Foucauld é maravilhoso, o processo todo dele de conversão, né? Separei aqui uma frase do livro, quando ele se converte, né? Ele diz assim, né? Então, logo acreditei que Deus existia, compreendi que não poderia fazer outra coisa senão viver para Ele. Minha vocação religiosa data do mesmo momento que minha fé. Deus é tão grande. Há tanta diferença entre Deus e tudo que não é Ele. E a outra santa que eu me dediquei a estudar nesse ano, no ano de 2024, foi Santa Teresa de Calcutá. Isso porque eu descobri uma oração maravilhosa que Santa Teresa de Calcutá fazia todos os dias depois da comunhão. Na verdade, é uma oração de São John Henry Newman, que ela tomou para si, e ela então fazia essa oração todos os dias. Eu até fiz uma tradução desta oração e depois num próximo vídeo vou compartilhar com vocês. E então eu quis pesquisar um pouco mais a respeito da vida interior de Santa Teresa de Calcutá. Como era a vida de oração, a vida interior dela, e eu descobri grandes tesouros. Por mais que nós pensemos que Santa Teresa de Calcutá tenha sido uma santa prática, que ali ajudava os pobres, obviamente, essa foi a sua grande missão, mas toda a missão dela brotava da sua vida interior. E aí alguns livros me ajudaram a entender isso muitíssimo. Então, um livro muito bom, foi esse livro aqui, Madre Teresa, Uma Vida Maravilhosa, de Leo Masburg. Esse livro eu não queria que acabasse. Eu terminei de lê-lo, ele tem aqui umas 230 páginas, e eu não queria que esse livro acabasse. Por quê? Foi um livro muito bom de ler, gostoso. Porque esse padre, logo ele foi recém-ordenado, ele começou a acompanhar
Santa Teresa de Calcutá na sua missão e viajou com ela para vários lugares e ajudou ela na fundação de algumas casas da sua congregação. Então ele conta muitas histórias de Santa Teresa de Calcutá. E eu achei assim esse livro uma pérola. Então, se vocês puderem ler uma coisa só de Santa Teresa de Calcutá, obviamente eu recomendo Venha e Seja Minha Luz, mas também recomendo esse, muitíssimo, muito bom mesmo esse livro. Depois li uma outra biografia básica de Santa Teresa de Calcutá também, esse aqui, Teresa de Calcutá, Uma Vida de Amor, uma vida de amor a Jesus nos pobres. Uma boa biografia, uma biografia básica a respeito dessa santa. Depois, um outro livro foi este daqui do cardeal Raniero Cantalamessa, Madre Teresa, uma santa para os ateus e para os casados. E por que uma santa para os ateus e para os casados? Porque aqui ele retrata toda a noite espiritual que Santa Teresa viveu ao longo de 50 anos da sua vida. Isso foi um grande segredo que só foi revelado ao mundo depois da sua morte. Ela viveu numa aridez espiritual, ela não tinha gosto na oração, mas mesmo assim ela se manteve fidelíssima. E aqui o padre Raniero faz essa reflexão, porque também, por exemplo, entre os casais, muitas vezes aquele amor apaixonado, ele arrefece com o tempo. E o que fica é um amor mais brando. E ali que está, na verdade, o verdadeiro amor, e é nesse amor mais brando que deve ser cultivada a verdadeira fidelidade. E aqui uma santa para os ateus, porque também Santa Teresa de Calcutá, ela, como falei, ela não sentia mais Deus, mas mesmo assim ela se manteve fiel na sua busca por Deus. Então também isso pode ajudar um pouco aqueles que têm a dificuldade de fazer essa experiência de Deus realmente, né? Depois uma outra biografia pequena, básica também, sobre Santa Teresa de Calcutá, essa daqui, Santa Teresa de Calcutá, a Santa das Sarjetas, do professor Felipe Aquino. É um livro bem básico, no final ele traz uma coletânea de pensamentos e de orações de Santa Teresa de Calcutá. Outro livro também, uma biografia básica de Santa Teresa de Calcutá, é esse daqui, Madre Teresa de Calcutá, de Miguel Ángel Velasco, da editora Quadrante. Também uma biografia bem básica de Santa Teresa de Calcutá, mas que traz algumas reflexões bastante interessantes, especialmente alguns pensamentos e cartas dela também. Depois, uma outra coisa que eu me dediquei a estudar no ano de 2024 foi sobre a virtude da humildade. Então, essa foi um dos pontos um dos principais assuntos de estudo. Tanto por um interesse pessoal, de crescimento pessoal, eu vi que eu precisava crescer nesta virtude, e também para me ajudar na direção espiritual, enfim. E aí o livrinho que me motivou a estudar mais ainda essa virtude foi esse livrinho aqui. Eu tenho essa edição, mas tem várias outras, e também esse livro tem até disponível gratuitamente na internet, no site Rumo à Santidade, se eu não me engano. A Humildade, de Monsenhor Ascânio Brandão. É um livrinho curtinho, aqui, acho que 24 páginas, mas é uma pérola. Um livro excelente. Eu fiz essa leitura aqui, tomei ele para ler no café da manhã, e aí rapidinho já completei a leitura, assim, na mesma manhã. E me abriu uma perspectiva enorme. E a partir até, posso falar aqui para vocês, eu já falei isso também no Instagram, a partir desse livro eu me senti motivado a pesquisar mais sobre a virtude da humildade e até a escrever sobre essa virtude. Então eu estou escrevendo um livro sobre a virtude da humildade, que é a virtude fundamental. E tive a oportunidade também, no ano de 2024, de pregar um retiro para as irmãs carmelitas do Carmelo de Uberaba, e o tema foi inteiro, o retiro inteiro, um retiro de 10 dias, foi só sobre a virtude da humildade. E eu vou fazer também alguns vídeos aqui para o canal falando um pouco mais sobre esta virtude. Um livro básico também, que é livro sobre a humildade, é esse aqui do professor Felipe Aquino, Humildade, Raiz da Santidade. É um livro também básico, com muitas citações dos santos, bem interessante. Outro livro sobre a humildade, Humildade Precisa-se, de Hugo de Azevedo. Ele trata mais dos aspectos sociais da humildade, o quanto também que a humildade
ela ajuda, né, na nossa vida de família, no trabalho e nas diversas áreas também da sociedade, na ciência, na cultura, na arte, na comunicação social, na vida política, no apostolado, na vida eclesial e assim por diante. Depois, o outro livro ainda sobre a virtude da humildade foi esse aqui, Humildade, Fundamento das Virtudes, do padre Ricardo Leão. É um livro com uma linguagem bem acessível e também com vários exemplos, muitos exemplos práticos também de aplicação da virtude da humildade. Um bom livro também. E aqui, A Porta da Humildade, do padre Francisco Faus. O padre Francisco Faus é muito querido e é um autor maravilhoso, de uma linguagem muito acessível. Então, esse livrinho também, A Porta da Humildade. E uma das coisas mais interessantes que eu aprendi aqui foi justamente sobre a questão da Basílica de Nazaré, né, que tem uma portinha pequena, a Basílica da Natividade, onde as pessoas vão lá para contemplar, né, onde Jesus nasceu. E esta Basílica tem uma portinha muito pequena, a porta principal da Basílica, porque todos aqueles para contemplar o mistério do nascimento do Senhor, do Deus que se fez homem e habitou entre nós, precisam se abaixar, precisam se fazer pequenos para adentrar pela porta desse mistério. Um livro muito bom sobre a virtude da humildade é esse livro aqui, Natureza e Educação da Humildade. Esse livro é um livro pequeno, assim, o tamanho dele é pequeno, ele tem 200 e poucas páginas, 230 páginas mais ou menos, mas é um livro muito completo. São 3 artigos, na verdade, do padre Miguel Ángel Fuentes, do Instituto do Verbo Encarnado, e a editora desse livro é a editora do Verbo Encarnado. Então, é da coleção Virtus. Aqui ele tem vários livros sobre as virtudes, né? Então, esse aqui é Natureza e Educação da Humildade. Um excelente livro. Um excelente livro. Então, assim, recomendo muitíssimo, muitíssimo esse livro aqui do padre Miguel Ángel. Eu também li um outro livro sobre a humildade, ainda não terminei, porque eu estou usando ele como exercícios para a minha meditação matinal. Se chama A Formação da Humildade. Esse livro é muito bom, porque ele já vem dividido em forma de exercícios espirituais para cada dia, de meditações para cada dia. É um livro excelente, o autor é Cônego Beldenon. Então o livro se chama A Formação da Humildade. Agora deixa eu me recordar aqui, não sei se é a Formação da Humildade ou Para a Humildade. Ele está bem aqui na minha frente, li um pouquinho mais longe, aqui. A Formação para a Humildade é o nome do livro. Ainda aí depois, sobre as virtudes de uma forma geral, eu também li alguns livros que foi, por exemplo, esse aqui, Do Temperamento ao Caráter, Como Tornar-se um Líder Virtuoso. Aqui ele trata, então, das virtudes cardeais, das virtudes humanas, e também, especialmente, da virtude da humildade e da magnanimidade, que são as duas grandes virtudes que o Alexandre Avar, que é esse autor aqui desse livro, ele trabalha como as duas virtudes que uma pessoa que exerce liderança deve ter. Tanto humildade para servir, como magnanimidade para aspirar os grandes ideais. E então esse livro aqui, ele trata desses assuntos, das virtudes cardeais, da virtude da humildade, da virtude da magnanimidade, com um enfoque maior, sobre os temperamentos e como transformar os temperamentos a partir das virtudes, e também ele trata aqui sobre alguns aspectos de liderança. Recomendo muitíssimo. Livro de uma linguagem muito acessível, mas assim, de um conteúdo muito profundo. Outro do Alexandre Avar, que eu li também, é Virtudes e Lideranças. A sabedoria das virtudes aplicada ao trabalho. Aqui também ele aborda especialmente a virtude da humildade e da magnanimidade, como as duas grandes virtudes para o serviço. Ele fala das virtudes cardeais e aponta a liderança, a essência da liderança como a formação do próprio caráter. E o que forma o caráter? As virtudes. Então, aqui ele desenvolve todo esse assunto. Um livro muito interessante que li também, bastante completo e que ele trata das virtudes de uma forma bem geral. Esse livro aqui, O Poder Oculto da Amabilidade.
Um manual prático para almas que se atrevem a transformar o mundo pouco a pouco. É de Lawrence Lovazic, ou Lovazic, não sei. Né? Esse livro é muito bom, é da editora Cultor de Livros. Ele aborda a amabilidade, mas em relação a todas as outras virtudes. Então, ele está dividido em várias partes. Então, a primeira parte é cultive um comportamento amável. Depois, a segunda parte é aprenda a falar amavelmente. A terceira parte, demonstre seu amor com atitudes amáveis. E acho que são 3 partes, isso. Essas 3 partes. E tem um anexo aqui com também um exame de consciência, né? Você é amável? Para fazer um exame de consciência também, a partir da virtude da amabilidade. Um livrinho muito bom, linguagem também bem acessível, bem simples. Agora, um dos livros que eu mais gostei de ler esse ano foi esse aqui. A Fórmula do Bom Humor e os 5 Remédios contra a Tristeza, de Carlos de Marchi. É da editora Quadrante. Na verdade, esse livro aqui eu comprei numa promoção, comprei vários livros da editora Quadrante, e esse livro estava em promoção, e eu, então, comprei esse aqui, porque estava um precinho bem barato. E, numa viagem que eu fiz, eu aproveitei, peguei um livro, vou pegar um livro de fácil leitura para viagem. E peguei esse livrinho e me surpreendi com o conteúdo dele. Ele fala especialmente sobre a virtude da afabilidade. Então ele complementa o poder da amabilidade. Só que numa outra perspectiva. E esse livro me ensinou muitíssimo. Porque também uma das coisas que eu descobri ao longo da minha pesquisa sobre a virtude da humildade é que a virtude da humildade ela está muito relacionada também ao humor. O humilde é alguém bem-humorado. É alguém que se torna uma pessoa leve. O orgulhoso é alguém pesado. E o humilde é alguém leve, é alguém de fácil convivência, é alguém que procura tornar a vida dos outros mais agradável. Então esse livro aqui me ajudou muito também nesse aspecto, a aprofundar sobre a virtude da humildade, especialmente relacionado a esta realidade do humor. Inclusive, humildade e humor as 2 palavras vêm da mesma raiz, da raiz da palavra humus, que é terra em latim, né? Então, esse livro aqui eu recomendo muitíssimo, porque ele fala sobre esta realidade da afabilidade e depois também como desenvolver uma atitude leve, alegre, como que o poder transformador, às vezes, de um sorriso, a abertura do coração para o próximo. Depois, aqui tem até alguma parte aqui que eu aprendi muito, que ele fala sobre, por exemplo, como corrigir as pessoas. De entender que a correção ela pode ser um presente que nós podemos dar a alguém ou um presente também que nós podemos receber das pessoas. Mas para isso ele apresenta aqui todo um contexto e um texto, e eu vou falar mais sobre esse livro num vídeo futuro. Depois li esse livrinho bem pequenininho, também da editora Quadrante, do Dom Rafael Llano Cifuentes, Vidas Sinceras, que é sobre a virtude da veracidade, de viver na verdade, o que de alguma forma tem a ver com a virtude da humildade também, porque Santa Teresa de Ávila, ela define a humildade como andar na verdade. Outro livro, agora mais na área da espiritualidade, agora abrindo um outro campo, né? Uma outra área, a área da espiritualidade, um livro que eu já tinha há muito tempo, mas não tinha lido ainda, é esse A Alma de Todo Apostolado. E esse livro fala da primazia da oração e da vida de oração na vida do cristão, para que o cristão, e especialmente os sacerdotes, os consagrados, não caiam na heresia das obras, ou seja, de fazer muita coisa para Deus sem ter uma vida de intimidade com Deus. E uma das coisas assim bonitas que ele fala aqui, né, é justamente esta realidade de que a vida interior, né, a vida sobrenatural, é a vida do próprio Jesus Cristo em mim, pela fé, pela esperança e pela caridade. Então, através da vida de oração, nós vamos deixando Cristo viver em nós, né? A tal ponto que nós possamos, a tal ponto que se possa realizar em nós aquilo que se realizou também na vida de São Paulo, né? São Paulo que diz, eu não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim.
E é esse o objetivo de toda a vida cristã, que Cristo seja formado em nós. Outro livro muito bom mesmo, que li também esse ano, de Scott Hahn. É um livro, Scott Hahn tem alguns livros bem famosos, né? Esse aqui talvez seja um pouco menos conhecido, mas muito bom. Trabalho ordinário, graça extraordinária. A minha jornada espiritual no Opus Dei. Então aqui ele trata dessa jornada espiritual dele, mas também de vários aspectos da espiritualidade do Opus Dei e de São José Maria Escrivá. Recomendo muitíssimo, especialmente para os leigos, para quem tem vida de trabalho, vida de família. Aconselho muitíssimo esse livro para as pessoas aprenderem a buscar a santidade em meio aos trabalhos cotidianos. E por falar em Opus Dei, em São José Maria Escrivá, eu também li esse ano uma homilia de São José Maria Escrivá, um livretozinho, bem pequenininho, aqui também da editora Quadrante, uma homilia de São José Maria Escrivá, que foi intitulada Amar o Mundo Apaixonadamente. Essa foi uma homilia famosa dele, que ele fez numa missa celebrada, uma missa campal, celebrada na Universidade de Navarra. E aqui essa homilia é fantástica. Exatamente, São José Maria fala desta realidade de nós aprendermos a buscar Deus no cotidiano de nossas vidas, né? E uma frase marcante aqui para mim, ele diz, né? Não esqueçam nunca, meus filhos, ou aprendamos a encontrar Deus no cotidiano de nossas vidas, ou não o encontraremos nunca. Recomendo muitíssimo esta homilia de São José Maria. Outro livro que li, também, um livro de espiritualidade, que me ajudou bastante também, e também sobre essa realidade de fazer a vontade de Deus na vida cotidiana, em todos os momentos, foi esse livro aqui, de Santo Afonso Maria de Ligório, Tratado da Conformidade com a Vontade Divina. Um excelente livro, e essa edição que eu tenho aqui, que é da Edições Cristo e Livros, ele vem precedido pelo Tratado da Castidade. Um outro livrinho, bem pequenininho, que li também, para me aprofundar sobre o ato de oferecimento ao amor misericordioso feito por Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, é o pequeno catecismo do ato de oferecimento de Santa Teresa do Menino Jesus, que é um ato que pode ser feito por qualquer pessoa, né? Para vivermos essa espiritualidade, né? Quem é mais achegado à espiritualidade teresiana, ou a espiritualidade da misericórdia divina também, recomendo muitíssimo esse livrinho. Não sei se tem ainda à venda, eu sei que esse livro me parece que não tem mais disponível, mas enfim. Procurem saber mais sobre o ato de oferecimento ao amor misericordioso de Santa Teresinha. Um outro livro sobre a vida intelectual, passando agora para os livros gerais, são esse aqui, Conselhos para a Direção do Espírito. Ele fala mais sobre a vida de estudos e ele é, de alguma forma, um complemento para o grande clássico que é A Vida Intelectual, do padre Sertilanges. Li também, ligado à área da educação, esse livrinho aqui, da Marcela Saint-Martin, O Mínimo da Leitura em Voz Alta. Li esse livrinho aqui também para ajudar alguns pais. Eu ajudo também em um colégio, uma escola aqui, ajudei também na fundação dessa escola. E então também para formar os pais, eu li também esse livro, O Quanto é Importante Ler para as Crianças. Isso é um processo fundamental para a formação de leitores e também, não só isso, o que este ato de leitura para os próprios filhos traz de ligação, de vínculo entre os próprios pais e filhos, e criam momentos muito agradáveis, histórias em comuns que podem ser partilhadas ao longo de toda a vida. Esse livrinho é muito bom, e a Marcela Saint-Martin, o tempo todo ela cita esse outro livro aqui, eu li também, o Manual de Leitura em Voz Alta. Mas, sinceramente falando, eu gostei mais desse daqui do que esse livro, que foi o livro que inspirou a Marcela Saint-Martin a começar o trabalho dela na internet e tudo isso também de promover a leitura em voz alta. Esse livro é de Jean Trelease, só que ele foi depois editado, ele foi continuado, revisado e editado por Cindy Georges. E eu acho que ele, não sei, assim, não foi uma leitura muito agradável, assim, foi boa, me trouxe alguns insights, mas o livro da Marcela Saint-Martin já teria sido suficiente. Ela está muito bem aqui nesse livro, no livrinho pequeno dela. Depois, sobre educação ainda, li esse outro aqui,
Educação Clássica versus Educação Moderna, a visão de C.S. Lewis. C.S. Lewis tinha uma visão bem pessimista da educação moderna, né? Então ele apresenta aqui esta imagem também e o estrago que um certo tipo de educação faz também na vida das crianças e na nossa vida. Um outro livro muito bom é esse daqui, Restauração da Cultura Cristã, de John Senior. O John Senior, eu descobri esse senhor há uns 2 anos atrás, através de um curso que eu fiz. Ele foi o criador de um programa chamado Programa de Humanidades Integradas da Universidade do Kansas. E esse programa foi um programa maravilhoso e, através da literatura, ele trouxe muitos jovens para a Igreja Católica e o John Senior fez um trabalho maravilhoso. E então ele aqui descreve, né, como restaurar a cultura cristã. É um livro de reflexões amplas, um livro maravilhoso e que vai depois ser complementado por um outro livro, porque assim eu penso que os dois se complementam muito. Esse outro livro aqui, um pouco mais volumoso, A Opção Beneditina, uma estratégia para cristãos do mundo pós-cristão, de Rod Dreher. São Bento foi o pai do Ocidente, né? Toda a cultura ocidental surgiu em torno dos mosteiros beneditinos, as cidades, a Europa, de uma forma geral. Por isso São Bento é o pai do Ocidente, o grande padroeiro da Europa. Então a civilização ela foi forjada aqui por esse espírito de São Bento, esse espírito beneditino do ora et labora, do estudo também. E isso foi se perdendo com o tempo. Então, esse livro, A Opção Beneditina, ele tenta trazer isso, como aplicar isso em uma pequena escala nos tempos modernos. Um livro que vale muito a pena ler também, refletir sobre essa crise toda que nós vivemos no mundo atual. E penso que as duas leituras aqui, elas se complementam muito. E um outro autor que eu gosto bastante também, que aborda esse aspecto também da cultura, da história da igreja como construção da cultura, é o Christopher Dawson, que é um historiador também, gosto muitíssimo dele. Ele tem alguns livros sobre a história da igreja, recomendo muito. E, assim, o último livro aqui da minha lista foi esse livrinho maravilhoso, impressionante, que eu li e recomendei. Muita gente aqui na minha paróquia leu, assim, por recomendação minha, e eu recomendo muito, que é esse livrinho do Padre Francisco Fausto, O Valor das Dificuldades. E quando eu li esse livrinho, eu falei assim, olha, se todo mundo ler esse livrinho, meditar nesse livrinho e voltar sempre a ele, eu vou precisar dar pouca direção espiritual, porque aqui o Padre Francisco Fausto nos apresenta muitas coisas importantes sobre como lidar com as dificuldades da vida. E uma dica maravilhosa para você, que me acompanhou até aqui, é que esse livrinho está disponível gratuitamente no site do Padre Fausto. Então você digita lá Padre Fausto, no Google você vai encontrar o site dele, e tem esse livro e vários outros livros gratuitamente para você baixar e ler. Também li em formato de PDF um outro livro também sobre a história do primeiro rei de Portugal, que é Dom Afonso Henriques, um livro chamado Dom Afonso Henriques, de Manuel Margarido, para também me aprofundar um pouquinho sobre a história de Portugal e nesse estudo que fiz sobre os Lusíadas. E aqui não poderia deixar de citar vários outros livros que eu tenho como consulta. São livros que eu não li por inteiro, são livros volumosos, e que são livros mais de consulta, ou de também, às vezes, preparar alguma homilia, ou de meditar sobre eles também. E aí posso citar aqui vários desses livros, né? Teologia da Perfeição Cristã, do Padre Royo Marim, As Três Idades da Vida Interior, do Padre Garrigo Lagrange, o Compêndio de Teologia Ascética e Mística, do Padre Tanquerê, Caminho, de São José Maria Escrivá, que constantemente ao longo do ano, quase todo dia, recorro a ele um pouquinho. Também Sulco e Forja, de São José Maria, É Cristo que Passa, Amigos de Deus, que são livros de homilia de São José Maria, o próprio Catecismo da Igreja Católica, a Sagrada Escritura e também um livrinho Falar com Deus, tem aqui um dos volumes, do Padre de Francisco Carvajal, Fernandes Carvajal, da editora Quadrante, que é um livro de meditações diária da liturgia, né, e também meditações dominicais. Recomendo muito para quem quer ter, não só ler a
a liturgia diária, mas estudar um tema todos os dias, né? Ter um trecho para meditação todos os dias, eu recomendo muito essa coleção Falar com Deus, da Editora Quadrante. Então foram esses, assim, os livros que eu li, que eu me lembro que eu li inteiros, e vários outros que li um pouco, uma parte ou outra, e queria compartilhar com você, então, para te motivar também a cultivar esse hábito da leitura, porque vale muito a pena para o teu crescimento pessoal, para você se relacionar melhor com as pessoas e para você também ajudar e instruir os outros. E ao longo, né, nesse tempo, agora no início desse ano, vou fazer mais alguns vídeos com conteúdos a respeito desses livros que li e vou apresentar também alguns dos livros que vou lendo também ao longo de 2025. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e Deus te abençoe.